Bom dia! Vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Acho que eu vou começar a manter. Então, para quem está me ouvindo no Spotify, também tem a versão no YouTube. Antes eu estava fazendo por live, mas acabou. Eu estava fazendo até agora por live, mas deu vários problemas no som, deu problema na internet. Então, acho que eu vou começar a fazer ela gravada mesmo e depois colocar no Spotify e no YouTube. Bom, vamos lá então falar sobre hoje. Hoje é quinta-feira, dia regido por Júpiter. Júpiter é Zeus na mitologia, ele é o rei dos céus, dos trovões, dos raios. No nosso mapa, ele simboliza muito uma área de prosperidade, de expansão. Então, olhar ali onde a gente tem a casa, o signo onde a gente tem Júpiter, a gente consegue entender mais sobre o que nos expande, como a gente se expande também. Por exemplo, agora no céu de agora, Júpiter está em Gêmeos, a gente pode pensar muito nessa expansão mental, através dos aprendizados, da curiosidade, da troca, das ideias. Uma coisa que eu sempre trago também é a questão desses estudos científicos, né? Então, entender a mente, estudos de neurociência. Gêmeos também é um signo de ar, é mutável, então essa questão da respiração também, de práticas de respiração que muitas vezes também expandem a nossa consciência. No sentido negativo, às vezes é dispersão mental, são muitas informações, esse acúmulo, esse exagero que às vezes não nos leva a lugar nenhum. Então, até pensando que a gente está nessa alunação ariana, o quanto é importante a gente focar em algo do que a gente realmente está precisando. Ah, eu estou com um problema em tal coisa. Eu vou buscar um conhecimento sobre isso. Eu vou buscar uma prática sobre isso. Então, a gente fica se perdendo ali no meio de várias informações que não estão sendo utilizadas, não estão nos levando a lugar nenhum, tá? Então, no céu de agora, Júpiter está em Gêmeos, então está sendo regido pelo Mercúrio, que está retrógrado. Então, eu vejo esse momento de repensar, avaliar, pode ser de retomada de estudos, de aprendizados, de práticas do passado. Pode, às vezes, você perceber, nossa, isso aqui, essa rotina, esse conhecimento, esse estudo está me levando a algum lugar, está fazendo algum sentido, às vezes nem tem mais nada a ver com você, às vezes te ajudou um tempo, mas agora não faz mais sentido, né? O teu corpo está pedindo outros conhecimentos, outras sabedorias, então saber se escutar também, tá? Então, uma coisa que eu trouxe hoje também na live, mas que, enfim, eu estou refazendo ela aqui, é que eu estou fazendo uma formação em magia astrológica com o Simão. E um dos rituais que ele dá para a gente se conectar com os astros, então, cada dia da semana, né, eu sempre trago para vocês quem que está regendo o dia, é sempre algum dos sete astros tradicionais. Como que a gente pode se conectar, então, com o astro? Então, a primeira hora do dia é sempre do regente do dia, e a primeira hora é considerada a primeira hora após o nascer do sol. Então, hoje o sol nasceu, acho que foi umas 6h20 e pouco, então de 6h20 e pouco até 7h20 e pouco. Essa primeira hora é a hora de Júpiter. E aí, o que que a gente pode fazer nesse horário? Então, a gente tem os hinos dórficos, que são textos assim que, de alguma forma, exaltam o planeta, as qualidades, trazem alguns trechos do mito do planeta. Então, a gente pode falar, a gente pode declamar, né, para buscar mesmo essa relação com o astro. Os hinos dórficos, então, no caso hoje, o hino órfico a Júpiter. A gente pode se relacionar também com as cores do planeta. Então, Júpiter muitas vezes é relacionado com o roxo e o azul anil. Então, por exemplo, acender uma vela roxa pedindo essa conexão, tá? Também com o planeta. As ervas também associadas, né? As plantas associadas, até as comidas associadas ao astro. Então, por exemplo, Sagitário muitas vezes associado com manjericão, ele é associado com sálvia, então incenso de sálvia também. Então, podem ser pequenas práticas, né? O hino, o incenso, é, a cor, né? Uma vela com a cor do planeta, assim, intencionando essa relação, sabe? Então, eu tenho feito isso e tem sido bem interessante para me conectar com os planetas, até pensando assim, em algum momento, eu quero fazer um ritual mais elaborado, como um talismã. Você está estabelecendo uma conexão com o planeta, você não vai chegar ali do nada e pedir alguma coisa para ele, tá? Pensando também nessa. Nossa, eu sempre esqueço essa palavra, que é outras associações que a gente pode fazer com Júpiter. Eu vejo que ele é muito associado a Xangô também, pode ser uma associação, tá? Pensando, no que se conectar que está mais próximo aqui de nós. Tá? E o que a gente pode fazer também nos dias de Júpiter, para além, então, dessas coisas que eu mencionei? É tudo que envolve estudo, conhecimento. Júpiter vai falar sobre educação, vai falar sobre lei, justiça, vai falar sobre mestres.
Então, tudo que envolve autoconhecimento, né, estudar, buscar esses templos, às vezes, né, se você tem alguma religião, se relacionar com isso, se você tem alguma prática espiritual também. É, Júpiter muitas vezes está relacionado com os banquetes, com esse compartilhar. Ele também tem essa característica da hospitalidade, então, às vezes, dar presentes também, né, receber pessoas em casa pode ser interessante, fazer caridade também, né? Questões de generosidade. Então, Júpiter, na astrologia, ele tem esse trânsito de. Ele fica um ano aproximadamente em cada um dos signos, então tem um ciclo de 12 anos para atravessar os 12 signos. Então é muito legal também perceber quando você tem o seu retorno de Júpiter. Então, quem tem Júpiter em Gêmeos está tendo seu retorno. É, em 9 de junho, Júpiter vai entrar em Câncer. Então, se você tem Júpiter em Câncer, você tem o seu retorno. Então, tende a ser um momento, né? Acontece cada 12 anos, muito expansivo. Sempre depende ali da casa, né? Onde você tem o Júpiter, mas pode pensar num momento assim muito próspero, tá? O lado negativo de Júpiter, às vezes, é o exagero, às vezes achar que tudo vai dar certo, né? Ter um otimismo assim exagerado. Acho que eu trouxe isso até ontem no horóscopo, que teve a conjunção da Lua com Júpiter. Então, muitas vezes, não, vai dar certo, eu sei, eu resolvo, deixa as coisas rolarem. Ainda mais que Júpiter está fazendo uma quadratura por signos com Saturno, é assim. Reza, mas vai fazendo, sabe? Tipo, você tá fazendo tudo. Tanto isso é uma coisa que eu converso, assim, com muitas pessoas. Muitas vezes, assim, as práticas mágicas, espirituais, eu vejo elas como a última coisa que eu busco. Então, assim, sempre tentem resolver as coisas de forma material. Né? Eu acho que o espiritual é a última coisa, quando você vê que você não consegue mais. Então, você já esgotou todas as possibilidades, porque às vezes são coisas muito simples, né? A gente tem acesso, sabe? E a gente não está fazendo por nós mesmas. Então, às vezes, antes de encher o saco de Júpiter, ou antes de encher o saco de uma entidade, né? De um anjo, sei lá, perceber se você está fazendo, né? Por isso que eu acho muito legal, tipo, por exemplo, quero me relacionar com Júpiter, então fazer as coisas que ele gosta, porque daí eu trago essa energia, eu incorporo ele de alguma forma, né? Então agir como ele, né? Eu acho interessante pensar assim, não ficar pedindo coisas, sabe? Ai, faça por mim, interceda por mim. Não, faz você, né? Enfim. Até pensando que já tá fazendo uma quadratura com Saturno, eu já tô trazendo a responsabilidade aqui. Mas o que mais que eu ia falar? Então, como Júpiter está sendo regido por esse Mercúrio retrógrado, é legal para repensar a nossa visão de mundo, se o que você tem lido, o que você tem estudado tem te expandido, né? Ou às vezes você só está se dispersando, tá acumulando informações aleatórias, sabe? Então, olhar para isso. O Júpiter, ele tem o seu júbilo na casa 11, então é o local onde ele se sente melhor, né? Onde ele se sente mais confortável. É, É uma casa que vai falar sobre amigos, grupos, projetos, esperança de vida, apoios, padrinhos. Eu lembro de um curso que eu fiz com a Maíra do Sol Invictus, em que a gente cada aula era análise de uma das casas, né, para delinear cada uma das casas. E na casa 11, a gente analisou um mapa de três pessoas, o Steve Jobs, o Silvio Santos e a outra pessoa eu não lembro, mas eles têm Júpiter em Câncer né, ele tem Júpiter em Câncer na casa 11. Então, às vezes, é o networking, é as pessoas que você se relaciona que trazem prosperidade. Às vezes, não é necessariamente você prosperando, sabe? Às vezes, você está perto de pessoas que prosperam, estar nesse ambiente, estar próximo, né? E obter esse apoio de alguma forma, tá? Que mais eu escrevi aqui? Deixa eu ver, que eu estou com a minha colinha, como sempre, porque eu tenho Mercúrio em Sagitário na casa 12, gente. Então, assim, é um Mercúrio debilitado, mas eu amo ele de qualquer forma. Então, a Lua está em Gêmeos, então Gêmeos é um signo mental, é um signo de ar mutável, então a gente pode buscar se nutrir, né, dessas questões mentais, desse fluxo mental, desses estímulos mentais, sabe? A gente fica buscando novidade, busca seguir a curiosidade. Às vezes, no aspecto negativo, é inquietação, né? Essa inconstância. Tem essa coisa boa da adaptabilidade,
que é dos signos mutáveis, mas às vezes é isso, né? Traz uma certa ansiedade, porque sente que precisa estar sempre em movimento, né? Então, podem trazer essas questões. Então, vamos para o primeiro aspecto do dia. 10h52, a Lua em Gêmeos vai fazer uma quadratura com Saturno em Peixes. Saturno, que é esse deus do tempo, também é deus da agricultura, dos limites, é o último planeta visível a olho nu. Ele vai representar muito a nossa realidade material, ele é esse velho ancião, assim. Então, quando tem esses aspectos, principalmente de quadratura, né, com aspecto mais de tensão, é a gente sendo cobrada. Às vezes é tipo aquele vô, aquela avó, sabe, que vem cobrar, assim, tipo, Fia, você não tem todo o tempo do mundo, não. Você vai ficar aí perdendo seu tempo rolando feed, fazendo nada pra você? O que que você veio fazer aqui no mundo? Você tá perdendo tempo? Por que que você não se conecta com a sua espiritualidade? Por que que você não conecta com seus estudos, com o que te eleva espiritualmente? Por que você não está se disciplinando emocionalmente, espiritualmente? Ah, mas eu não sei o que fazer. Mas por que que você não está procurando, então? Por que que você não está se experimentando? Ah, eu não tenho nenhuma fé, eu não acredito em nada. Leia. Ah, eu acredito na ciência. Eu acredito em alguma filosofia. É isso que expande a sua mente, que faz você ter uma visão maior? Não precisa ser necessariamente uma religião, sabe? Alguma coisa muito dogmática, assim, né? Eu acho que é legal você perceber o que que me anima, o que que me entusiasma, né? Entusiasmo, eu gosto muito dessa palavra. É uma palavra que eu acho muito sagitariana, muito jupiteriana, porque entusiasmar vem de tel, né? Entel, que é ter o Deus, é como se você estivesse incorporando a Deus. Então, o que que faz você sentir isso, esse ânimo, sabe? Voltando ainda falando sobre a Lua quadrando Saturno, então as nossas emoções estão sendo enquadradas ali, né, por esse Deus do tempo. Então ele cobra o que a gente está fazendo com o nosso tempo, com as nossas emoções, com o nosso espiritual. Se a gente, ai, tô só dispersando, tô só fugindo da realidade, tô só me sabotando, só me procrastinando, tá? O que mais? Então, esse aspecto pode ser para a gente entender sobre as nossas limitações, pensando o que a gente pode fazer a longo prazo, né? Pensando que Saturno tem esse trânsito, esse ciclo de quase 30 anos, tá? Então, enfrentar mesmo o que a gente sente que está nos bloqueando, nos restringindo. Saturno rege os ossos, né? Ele vai falar, então, sobre essas coisas assim. Eu penso, né, tem a montanha, mas eu penso assim na pedra também, né? Pedras são de Saturno. Então, às vezes, aquelas coisas que a gente está muito rígida, está nos empedrando mesmo, enquanto a gente precisa é, estruturar isso melhor, sabe? Lidar melhor. Então, Gêmeos traz essa leveza, Saturno traz esse olhar para algo maior, né? Então, lidar com isso, lidar com essa sensação de estagnação, de paralisação, de bloqueios, né, que podem estar vindo à tona. Algum peso ali, né? O que que você faz para lidar com isso? E 13h37, a Lua vai fazer uma quadratura com a Vênus, que está retrógrada em Peixes. Então, esse aspecto, sempre que a Lua está quadrando Vênus, assim, não é um bom momento para relacionamento, para discussão de relação. Não é um bom momento para a questão, às vezes, de aquisição de coisas que você acha bonita, né? Porque Vênus vai falar sobre estética, beleza. Enfim, por quê? Porque tende muito você a se frustrar. Então, dentro da astrologia, a gente tem um ramo astrológico que chama astrologia eletiva, que é a gente escolher o melhor momento para tal coisa. Então, a gente busca não escolher fazer as coisas quando a Lua e a Vênus também, né, estão em quadratura. Porque a quadratura é um aspecto de conflito. Então, as coisas que começam quando a gente tem esse aspecto tendem a carregar esse aspecto. Então, começar algo ali próximo desse horário, você pode muito se frustrar. E o que que é, tá, então o que que eu faço com isso? Então, a Lua, quadrando a Vênus, ela pode trazer muitos conflitos internos, insatisfações internas, bloqueios internos. Então, é trazer essa percepção. Ah, não estou me sentindo nutrida, não estou me sentindo acolhida, não estou me sentindo valorizada, estou insatisfeita. Então eu falei isso na live hoje também, que muitas vezes a gente entra em conflito com o outro, mas a gente está em conflito com nós mesmos, com nossos próprios desejos. Então, antes organiza os seus desejos. O que que eu quero? O que que eu espero? Qual é a minha necessidade? Você sabe qual realmente é a sua necessidade? Sabe o que que você precisa? Você consegue dar isso a si mesma? Porque às vezes, se você não está dando a si mesma, como que a outra pessoa vai te dar? Você nem sabe como atingir isso, né? Então, olhar para as suas necessidades, olhar para as suas emoções, tá? Olhar para essas carências, para essas faltas, para essas dúvidas, principalmente no aspecto de relacionamento, de desejos,
perceber o que que precisa ser nutrido, o que precisa ser acolhido, tá? E 15 e 26, a Lua vai fazer uma quadratura. Hoje só tem quadratura, gente. Só treta, só tensão. É uma quadratura com Mercúrio retrógrado, que também está em peixe. Então, outro planeta em retrogradação. Então, só que esse é o mais difícil, porque Vênus, quando está em peixes, ela ainda fica exaltada. Mercúrio, quando está em peixes, ele está ali debilitado. Porque Mercúrio fica exaltado, fica em domicílio no signo de Virgem aqui, que é o signo que se opõe a peixes. Então é muito difícil, porque Mercúrio é a nossa mente, né? Essa capacidade da gente de organizar, de traduzir. Peixes é o todo, é o caos, é o inconsciente, né? Ontem eu também trouxe essa visão. É o fundo do mar. A gente não sabe o que tem fundo do mar, a gente não sabe o que tem no nosso inconsciente. Às vezes a gente não consegue traduzir o que a gente está sentindo, é uma falta, é uma insatisfação, é uma angústia. Então, para a mente, assim, é complicado, né? Tanto que ontem eu também mencionei, Mercúrio em peixes normalmente vai para a questão espiritual, vai para a questão artística, ou às vezes tem outra forma assim de lidar com a mente, de raciocinar, tá? Então acaba sendo diferente assim do comum, vamos dizer assim, tá? Mas eu vejo que esse aspecto, então, para perceber esses desajustes, pode trazer confusão na comunicação. Então, cuidar da forma com que você fala, com que você se expressa. É melhor para olhar questões do passado, né? Entender questões do passado. Às vezes, perceber aquilo que eu falei no começo também, se não está fazendo mais sentido algum conhecimento, alguma prática, né? Olhar ali onde você tem o signo de peixe no seu mapa para entender mais. Então, pode trazer essas falhas na comunicação. Às vezes pode ser interessante para você se entender melhor, escrever, falar consigo mesmo, às vezes falar no espelho, às vezes falar gravando um vídeo, gravando um áudio para si mesma, pode ser legal, tá? Mas eu vejo que esses processos, assim, eles ajudam a gente a se distanciar um pouco, né? Tanto que eu sempre indico, e eu acho muito legal aquilo do Caminho do Artista, aquelas páginas matinais da gente escrever 3 folhas por dia na hora que acorda nesse fluxo, sabe? Porque vai limpando, é uma técnica de limpeza e também de ir captando coisas, né? E pescando coisas, tá? Enquanto a Lua está em Gêmeos, hoje, inclusive, no grupo de estudos e meditações tântricas para mulheres, a gente fez uma prática que ela é muito voltada para a respiração, para a percepção da respiração e também para a intenção. Então, práticas assim, práticas de clareza mental. Se vocês quiserem, eu indico essas. Tem 2 meditações que eu gosto bastante, eu indico para vocês. Eu mando o link, só me mandar ali no direct no Instagram que eu mando essas meditações, essas práticas, né? Se vocês não puderem vir no grupo de meditação, porque a primeira prática é gratuita, tá? Se vocês quiserem experimentar. Mas se vocês não puderem, eu mando também, porque tem a forma guiada. E, enfim, 19h50, então 10 para as 8 da noite, a Lua vai ingressar no signo de Câncer. Então, ela tá de volta para o seu domicílio, tá de volta para casa, né? E eu sempre falo para vocês perceberem, gente, olhem as palavras, né? Quando a Lua está em Câncer, ela está em domicílio. Eu estou me sentindo em casa, tá? Então, quando o planeta está em casa, é porque ele fica bom para se expressar. Quando você está em casa, o que que você faz? Como que você se sente em casa? Como que você se sente protegido, nutrido? Câncer é o caranguejo. Ele tem a carapaça, né? A gente também pode pensar nas pinças, que tem às vezes essa questão do apego emocional, né? Principalmente de mágoa, raiva, reprimidas, pensando que Marte está em câncer. Mas a gente perceber ali, se às vezes precisa, muitas vezes, criar algo, porque câncer é a água cardinal. Água, sensibilidade, emoções cardinais são os signos que iniciam as estações, então eles têm esse impulso de começo, né? Então, dentre os signos cardinais, Câncer é o signo que vai falar de começar uma emoção, começar uma intuição, começar a fertilizar. Então, às vezes é o passado moldando algo novo, é eu pegar essa lama ali, né? Pensando no caranguejo, que muitas vezes fica na lama, e falar, vou moldar algo novo a partir disso aqui, vou criar algo novo, tá? Então, pode ser um momento que o nosso corpo ele pede esse cuidado, essa atenção. E eu sempre falo também quando a lua está em câncer, muitas vezes para a maioria das pessoas é difícil, não só a lua em câncer, mas quando está em signo de água, escorpião, peixes, porque a gente não é ensinada a aceitar as nossas emoções. A gente é ensinada a negar. Tipo, estou triste. Ninguém se importa. Preciso chorar aqui, não chora.
né? Porque pensar que, por exemplo, o choro é uma forma de regular as nossas emoções. A expressão emocional, quando a gente dá atenção para as nossas emoções, elas vão embora. Nunca elas vão embora, né? Mas assim, elas passam, elas se transformam em outra coisa, elas fluem, né? Agora, quando a gente nega, quando a gente reprime, aquilo fica ali e fica guardado, né? E às vezes vem depois, e às vezes, quando é muito impactante, vira um trauma. E então, o quanto é importante a gente ter essas práticas emocionais, sabe? E a gente não é ensinado a isso. Eu já fazem mais de 10 anos assim que eu faço terapia, gente, para entender as minhas emoções e às vezes saber que eu não vou entender, saber que às vezes é só deixá-las acontecerem, aceitar a expressão delas, né? Aceitar uma tristeza, aceitar uma crise, né? Eu até li um post ontem, agora eu esqueci o nome dele, Lucas Veiga, alguma coisa assim, que ele falava assim que saúde mental não é não ter crise, não é não ter sofrimento. Saúde mental é você conseguir ter essa consciência, é você conseguir deixar muitas vezes essa tristeza, esse sofrimento existir, sabe? Então, às vezes, a gente tem a ilusão de que não, vou ser feliz para sempre, vou estar sempre animada, alegre. E eu vejo que a lua em câncer, ela traz muito isso. A gente é cíclica. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, aceitar que pelo menos metade do mês, para nós mulheres que menstruamos, metade do mês, a gente vai estar extrovertida e metade do mês a gente vai estar introvertida. Pelo menos. Às vezes o nosso mapa tem uma tendência muito mais introvertida ou muito mais extrovertida, e às vezes isso pode ser de outras formas, mas, né? Assim, eu acho que pelo menos pensando nos signos, a gente tem 12. Então, pensando que a Lua no mês atravessa os 12. Uns 12 mude diferente, eu acho, né? Então, por isso que eu acho legal fazer esse acompanhamento, olhar ali para as luas, porque para mim foi um conhecimento que mudou muito. Porque muitas vezes eu tenho essa angústia, né? Até por ter esse Mercúrio ali na casa 12 de tipo, não estou entendendo o que está acontecendo com o meu corpo, com as minhas emoções. Então, a astrologia, ela me deu essa ferramenta para eu nominar as emoções, para eu definir as emoções. Porque, de alguma forma, a gente, para mim, né, eu consigo lidar daí, eu consigo entender. Eu sou uma pessoa muito mental. Eu tenho muitos planetas em Aquário, tenho Júpiter em Libra também, que é um signo de ar. Então, eu vejo que quando eu entendo, eu me regulo, sabe? Então, quando a minha psicóloga fala, Mário, você tá sentindo tal coisa por conta do estresse pós-traumático, tá acontecendo tal coisa na tua vida por conta de tal coisa. Eu entendo e eu me regulo, eu falo, eu aceito, sabe? Esse é o meu processo, né? Eu tô só exemplificando mesmo. Mas é a gente olhar muitas vezes para nossa lua, né? Eu tenho a lua em aquário, para a gente entender as nossas necessidades. Olhar a casa também, né? Então, eu tenho a lua ali na casa 5. Eu preciso estar envolvida em questões artísticas, criativas, que envolvem autoexpressão, diversão, prazer, lazer, sabe? Então, assim, olhem para a lua com o mesmo carinho que vocês olham para o sol, tá? Porque o Sol ele foi definido como o nosso signo principal por uma questão de constância, porque é mais fácil para fazer horóscopo de jornal, mas nem sempre ele é tão relevante. O Sol e a Lua e o nosso ascendente, eu vejo que eles têm a mesma relevância. Às vezes, até o ascendente tem mais que o Sol, por exemplo, depende. Então, o ascendente é muito nós mesmas e a Lua são as nossas emoções, como a gente se nutriu, e é a Lua que traz a gente para a Terra. A Lua nos dá Terra, né? Ela vai falar sobre materialidade também. Então é isso, né? Eu tenho essa crença que a gente está aqui na Terra para aprender com coisas terrenas, sabe? Então é isso. O que mais que eu escrever aqui, depois desse discurso? É perceber então as suas necessidades, né? Então eu sempre trago essa visão também de quando o planeta está em casa, então ele está com as roupas favoráveis. Então pensa que é a Lua estando ali em casa com um pijama, com uma roupa confortável. Então ela fica boa para expressar as suas qualidades. Quais são as qualidades da Lua? Intuição, conexão emocional, ancestralidade, né? Sensibilidade, tá? Então vai falar sobre isso, né? Deixa eu ver. Então, olhar para essas emoções, perceber muitas vezes que precisa ser fertilizado, pensando que amanhã a Lua vai ficar crescente, ela faz essa quadratura com o Sol, né? Então, pensar que tipo de emoções eu preciso criar, eu quero vivenciar, né? No grupo
No grupo de meditações, a gente faz muitas práticas, que é assim, trazer para o corpo, trazer a sensação para o corpo, sabe? Eu até lembrei agora que nesse sábado eu fiz uma prática também de dança terapia, que era muito a gente era trazer para o corpo essa experiência de segurança. Então, tinha meditação, tudo, né? Trazer como que o meu corpo, né? Visualizar e sentir como que o meu corpo se sente seguro, ter alguma memória, ter alguma lembrança, ou criar isso também, né? Criar essa sensação de segurança no corpo. E isso é muito difícil para quando a gente teve um trauma muito cedo. É muito difícil, é muito difícil. E e a gente sempre precisa voltar para esse lugar, lembrar, porque às vezes o nosso corpo esquece, porque às vezes o medo, a insegurança é muito mais forte. Então, precisa, eu digo por mim, eu preciso de práticas diárias, de meditação, de conexão com o meu corpo, porque ainda não é fácil achar esse lugar assim de segurança. Eu tenho que mostrar e apontar para o meu corpo, ó, é aqui, tá tudo bem, calma, né? E enfim. Mas é legal pensar sobre isso, né? Pensar no que te faz segura, aonde você se sente segura, como você se sente segura, né? Porque às vezes a gente tem alguns padrões emocionais que às vezes são negativos pra gente, né? Então, às vezes esse local de segurança, pensando na nossa lua, ele foi muito tóxico para nós. E daí a gente volta para eles quando a gente não tá olhando, sabe? Então, às vezes, vícios, né? Questões assim que nos fazem mal, né? Porque de alguma forma, ainda que seja ruim, traz alguma sensação de segurança. Eu lembrei de um livro que eu sempre trago para vocês também, que eu ainda não terminei de ouvir. Ele tem a versão audiobook, né? Audiobook que fala, audiolivro, no YouTube, que é O Corpo Guarda-Marcas, que, gente, é maravilhoso esse livro. Acho que ele tem umas 8 horas, assim. Se vocês, sabe, têm essa necessidade de entender as suas emoções, assim, de lidar com traumas, eu achei esse livro, assim, nossa, cheio de insights. Também tem o livro do Peter Levine, que eu sempre falo para vocês, né? O Despertar do Tigre também, traz bastante insights, todos os livros dele, né? Enfim, o próximo aspecto que a Lua vai fazer, assim que ela ingressa em Câncer, que é essa volta para o lar, essa volta para as suas emoções, essa volta para o sentir, para esse cuidado de si, né? Essa busca de autocuidado. E lembrando que autocuidado muitas vezes é se permitir sentir, ou também é dar limites, é dizer não, tá? Sustentar muito os seus limites. 27, né? 8 horas e 7 minutos, a Lua vai fazer uma quadratura com Netuno em Áries. Netuno sempre traz essa confusão, essa névoa, essa dissolução, quando tem esse aspecto mais tenso, né? Que é a quadratura, que é esse aspecto de 90 graus. Então, cadê? Netuno tá aqui em Áries e vai fazer uma quadratura com a Lua quando estiver em Câncer aqui. Então, Áries é um signo de fogo cardinal, Câncer é um signo de água cardinal. Então, eles brigam pelos elementos, né? Câncer é água, Áries é fogo. Então, a Lua está querendo cuidado, nutrição. E Netuno em Áries, ele pode estar idealizando até ações, conquistas, é, essa questão também, a Ares também pode falar muito sobre heroísmo, né? Eu vejo no aspecto negativo, eu tenho pensado, né, sobre essas questões de Netuno em Ares, que às vezes o que pode acontecer? Até pensando que tem muitos astrólogos que estão revisando, e o que aconteceu da última vez que Netuno ficou em Ares, que foi há quase 200 anos, que eram muitas guerras e tal. Então, às vezes, assim, é você achar que as pessoas estão contra você, estão competindo com você, estão brigando com você, ou achar que você tem que ficar numa luta, que você tem que guerrear, sabe? Então eu vejo esse aspecto assim, calma. Às vezes o conflito, esse conflito que você está sentindo, é para você ser mais você mesmo, né? A Ares vai falar sobre o nosso eu. Então, às vezes a gente cria essas faíscas, cria esses conflitos, essas disputas, essa comparação, essa inveja, para a gente perceber, nossa, eu não estou centrada em mim mesma, eu não estou focando a minha energia em mim mesma, tá? Então eu vejo esse aspecto assim, o que que ajuda quando tem aspectos com Netuno, que simboliza muito o nosso inconsciente emocional. Práticas meditativas, artísticas, de relaxamento, dessa dissolução do nosso eu, assim, sabe? Porque muitas vezes, quando tem aspecto com Netuno, o que que às vezes acontece? Essa confusão emocional, essa conexão com o sofrimento do todo, né? Que mais?
Às vezes a gente se dissolve assim no sofrimento, na dor do outro, traz essa confusão, às vezes essa vontade de escapismo, de fugir da realidade, né? Tá muito difícil, vou me anestesiar, vou me entorpecer, né? Entorpecer não precisa nem ser. Pode ser entorpecer aqui, ó, ficar só no celular, mexendo 10 horas rolando feed, gente. Tá? Então, se entorpecer pode ser isso. Entorpecer, às vezes, podem ser com coisas prazerosas, né? Então, pode ser, sei lá, ficar horas vendo série, né? Pode ser uma forma também. Então, olhar para essas questões. Que às vezes, tipo, eu tô me cuidando ou eu tô me entorpecendo, né? Ou eu tô me negligenciando. Acho que olhar para essas questões, tá? Então é isso dos aspectos do dia, tá cheio de quadraturas, tem muito conflitos. Então, como eu falei, primeiro busquem se alinhar internamente. E assim, se puder evitar, guarda para você as coisas que você está sentindo hoje, tá? E espera um aspecto de sextil, de trígono, que favorece mais, se possível, né? Nem sempre tudo é possível, tá? Amanhã, então, a gente vai ter essa fase crescente. Marte está aplicando um trígono com Saturno, eu vejo muito nessa questão de dar limites, né? Saturno está fazendo sextil com Urano, Marte sextil com Urano também, então pensar em outras possibilidades também, pensar em se reinventar. Que mais? Acho que é isso, gente. Pensar nessas estratégias também de autocuidado, né? Eu tenho pensado muito nessa questão Áries e Câncer, né? Porque o Sol em Áries está sendo regido pelo Marte em Câncer. Então eu vejo que não é necessariamente esse momento de ação total, é mais um momento de eu preciso me sentir segura, eu preciso me sentir nutrida, eu preciso me sentir acolhida para ir para a vida, sabe? Então aonde que tá as mágoas, aonde estão as dores, aonde estão esses bloqueios, aonde estão os traumas, né? E é isso, então, gente. Se vocês quiserem saber mais sobre o mapa de vocês, eu faço leitura do mapa natal, de previsões astrológicas, que eu faço a leitura das progressões, da profecção, da revolução solar. Tem leitura de tarô, tem várias leituras de tarô ali nos destaques, na escrito atendimentos, tem até leitura para Vênus retrógrada, então às vezes para entender melhor se tem algo do passado, alguém do passado voltando, para se aprofundar nisso. Que mais? Tem o grupo de meditações, se vocês quiserem entrar também, só me mandar mensagem. Tem o link do meu livro ali no link da bio, se vocês quiserem adquirir. E é isso, gente. Me contem aí como que vocês estão nesse trânsito da Lua em Gêmeos e amanhã a gente fala mais ainda sobre a Lua em Câncer. Boa quinta.